Olá, queridos amigos e irmãos que assistem o canal Rosângela, serva do Senhor. Graça e paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês e suas famílias, para mim também, a minha família. Que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, conduzida pela graça de Deus. Que Jesus possa morar em nosso coração. Que esse seja o maior desejo da nossa vida, é que Jesus habite plenamente em nosso coração, que Ele faça morada em nós, para que nós possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento eterno do nosso Salvador Jesus Cristo. Esta semana, a semana de número 12, nós ainda temos 2 sábados ainda com esta lição da Escola Sabatina, porque nós temos 14 sábados, não é, nesse último trimestre de 2022. Então hoje o tema Cosmovisão Bíblica, também um tema muito interessante, muito relevante para o nosso crescimento e para o nosso conhecimento. Então vamos orar a Deus para pedirmos realmente o poder do Espírito Santo. Bendito e poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos nós para estudarmos as Santas Escrituras e, por conseguinte, te adorarmos na beleza da tua santidade. Ó Senhor da glória, coloca o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Toca meus lábios com brasas vivas, para que tudo que eu venha a falar seja diretamente emanado do teu santo trono de justiça e de graça. Dá-nos uma feliz semana, um excelente estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecendo por tudo. Amém. Então, queridos, esta semana a lição toca em alguns temas assim muito interessantes, que até eu digo que são temas bastante melindrosos e que precisam realmente ser tocados, inclusive com mais profundidade, nas nossas fileiras, em nossas igrejas, não é? Em nossa família, de modo geral. Então, o verso aqui se encontra em 1 Tessalonicenses 5:23, que está escrito assim: o mesmo Deus da paz, não é? Vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só nesse verso aqui já daria para a gente discutir uma semana, não é? Quando aqui o apóstolo Paulo chama a atenção, não é? Ele não está aqui fazendo nenhuma apologia que aqui existe um espírito, que existe uma alma, que existe um corpo. Mas quando ele trata dessas questões, o que ele está fazendo é o quê? Falando da totalidade do ser humano, da inteireza do ser humano. Nós somos um todo, e todo o nosso corpo, toda a nossa vida, a totalidade da nossa existência deve ser o quê? Devotada a Deus, para estar sempre na presença de Deus, para que nós possamos ser o quê? Irrepreensíveis. Várias vezes o apóstolo Paulo usa essa palavra, irrepreensíveis. Queridos, e essa palavra ela é profunda em seu significado, porque quer dizer que Deus não vai aceitar nenhuma nódoa que possa manchar o nosso caráter no reino dos céus. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado como nosso consolador. O Espírito Santo foi enviado como nosso guia, o nosso professor, para estar conosco todos os dias da nossa vida, até que aconteça a consumação do século, para que Jesus possa habitar plenamente em nós, para que nós possamos ter todas as oportunidades para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens, para que o nosso caráter seja cada dia transformado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus,
pelo poder do Espírito Santo, que tem a função, que tem a moção, ele tem a grande missão de nos conduzir a toda a verdade, de nos converter, porque como está aqui em João, nós vemos aqui, não é? Nós vamos perceber quando justamente Jesus disse o quê? Eu vou enviar outro Consolador para vocês e o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade, porque ele está aqui para nos convencer do pecado que é pecado. Muitos querem brincar com o pecado, minimizam o pecado e até fazem o quê? Apologia ao pecado e levando a bandeira do pecado, muitas vezes. Mas o Espírito Santo está para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o Espírito Santo nos diz o que é pecado. A luzinha começa a acender, como está escrito: ouvireis uma voz, este é o caminho, andai por ele. Só que muitos não querem ouvir a voz do Espírito Santo, ou seja, a influência do Espírito Santo em sua mente, ou seja, as impressões que o Espírito Santo traz em sua mente. Eles preferem ficar o que? Minimizando o pecado, dizendo: eu acho, eu penso, nada a ver. Essa é a geração nada a ver. E infelizmente, em sua grande maioria, eles vão todos para o despenhadeiro da perdição. Não porque Jesus seja mau, muito pelo contrário. Jesus é amor, Jesus é bondade, e nos resta pedir a Deus: Senhor Jesus, santifica-me no teu caminho da verdade, me conduz a toda a verdade. Permita-me, Senhor Jesus, que eu possa receber o Espírito Santo para gerar em mim a natureza santa de Jesus Cristo. Porque nenhuma nódoa significa dizer mesmo nenhuma nódoa. O nosso caráter tem que ser o quê? Igual ao de Jesus. Ter uma simetria com o de Jesus, para que Jesus possa realmente nos libertar de todo o mal, para que Jesus possa realmente o quê? Confirmar o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, e para que Deus possa olhar para Rosângela e não ver Rosângela, mas ver quem? Jesus Cristo, porque eu estarei atrás de Jesus Cristo e ele obviamente quando olhar vai ver Jesus e vai dizer, Jesus vai dizer: por esta eu derramei o meu sangue. Esta é a realidade que nós precisamos compreender. Cada dia permitir que o Espírito Santo gere em nós a natureza santa de Jesus Cristo. Porque nós vamos ver essa semana que a promessa de Jesus é essa, não é? Que ele vai imprimir em nosso coração a sua santa lei. E aqui o autor mostra, não é, dois textos aqui fundamentais, quando ele chamou aqui de globalização, que são o quê? É justamente a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, ou seja, o papado que está preparando a humanidade para uma confederação do mal contra a lei de Deus. E os Estados Unidos, aqui representado pela besta que emerge da terra, que vai fazer o que? Tudo para ratificar essa grande aliança em torno o que? De quebrantar a lei, quebrar a lei de Deus, de pisar a pés a lei de Deus, com a instituição do domingo como dia de guarda e a anulação da lei de Deus, através do que? Dos mandamentos humanos em lugar dos mandamentos de Deus. E nós vamos aqui perceber que ele continua dizendo o quê? Que o evangelho eterno vai ser pregado a despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer circunstância, o evangelho eterno será pregado. Amém, aleluia, essa é a promessa de Deus. E Deus está preparando o seu povo para dar o alto clamor do terceiro anjo. Infelizmente, o povo de Deus que vai estar pronto para pregar dar esse alto clamor são tão poucos, porque a maioria vai o quê? Abandonar as fileiras de Deus. E aqui será pregada a cada nação, tribo, língua e povo.
Durante esses tempos difíceis, qualquer vento de doutrina estará soprando e as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se, entregando-se, melhor dizendo, às fábulas. Ou seja, as pessoas estão se entregando cada dia às fábulas. E como eu vejo, como eu tenho visto e ouvido fábulas, inclusive nas fileiras do Deus vivo. E aqui nós vamos ver o que Ellen White diz, por meio de dois grandes erros. Quais são as duas bandeiras que Satanás levantou lá no Éden e vem ratificando, corroborando, substanciando essas duas teorias diabólicas, que é a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. E ele não vai aprisionar só quem está fora da igreja adventista do sétimo dia. Ele vai aprisionar a maioria dos adventistas, serão aprisionados por Satanás. Ou seja, já estão muitos deles aprisionados pelo inimigo. E quando eu olho para essas pessoas em suas bandeiras levantadas contra a palavra de Deus, contra a verdade da palavra de Deus, que às vezes você vai com uma palavra de advertência, com uma palavra de admoestação, com uma palavra de repreensão, você se sente como Elias, quando o rei Acabe diz: tu és o perturbador de Israel. Mas o quê? Acabe disse isso para Elias, mas Elias retrucou: eu não sou o perturbador de Israel, mas tu e a tua casa. E eu tenho às vezes dito em meu coração: Senhor Jesus, eu não sou a perturbadora de Israel, mas eu vejo muitos e suas casas, né? Muitos líderes e suas casas se levantando como sim verdadeiros perturbadores de Israel, porque se afastam da sã doutrina da palavra de Deus e querem permitir que o erro adentre as fileiras de Deus. E aí Ellen White diz justamente isso: enquanto o primeiro dia lança o fundamento do espiritismo, ou seja, o primeiro aspecto que ele apontou aqui, que é a imortalidade da alma, vai lançar esse fundamento do espiritismo. O segundo aspecto, que é o segundo domingo, ele cria um laço de afinidade com Roma. Muitos estão sob a égide, não é? Do domingo, que é uma criação do poder romano, ou seja, do catolicismo e do papado. O domingo levantado no lugar do sábado é o que? É o poder de autoridade da Igreja Católica. E como os nossos irmãos protestantes, né, de outras denominações religiosas, prestam culto a esse dia espúrio, ao domingo, e ainda ousam dizer que o sábado não está mais em vigência. Eles esquecem de Mateus 5,17, não é? Não vim revogar a lei, mas vim cumprir. A lei é santa, justa e boa. E como não podia ser abolida nenhum de seus mandamentos, Jesus morreu para cumprir realmente o que? A vontade de Deus. Queridos, mas a boa notícia é que Deus está trabalhando para trazer das trevas para a sua maravilhosa luz todos aqueles que são sinceros, que não estão dentro do aprisco do Senhor. É o que está aqui em João 10:10, não é? Jesus vai dizer: ainda tenho outras ovelhas que não estão no aprisco e a mim convém conduzi-las. Jesus vai sim tirar das trevas para a maravilhosa luz todo o povo sincero que está no erro, não por opção, mas pela cegueira espiritual. E os sinceros Deus vai tirar. Nenhum sincero vai ser contado com os ímpios ou com os perdidos, porque Deus trabalha para salvar a todos e Deus conhece o coração, ou seja, as intenções e as escolhas de cada um. Deus seja louvado por esse grande amor, que Deus conhece os corações. E nesses dias o Senhor prometeu lá no livro de Joel:
E será que naqueles dias derramarei do meu espírito, Joel 2:28, não é? E sobre toda a carne, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, para que toda a carne tenha condição de aceitar Jesus como seu Salvador e tomar uma decisão consciente, uma decisão séria ao lado de Jesus Cristo. Aqui na parte de domingo nós vemos o modelo de Jesus. Ai, que coisa linda, não é? Jesus crescia na graça, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, diante de Deus e diante dos homens. Essa é o que? O modelo de Jesus, que nós também possamos cada dia crescer na graça, crescer na sabedoria, no conhecimento eterno de Deus, para que as pessoas possam ver em nós o que? A imagem de Jesus Cristo. Eu fico muito feliz ao saber que muito em breve o nosso rosto estará resplandecendo de santa consagração, porque estaremos igual Moisés quando desceu do monte, aquele rosto tão brilhante que colocaram até um lenço sobre o rosto de Moisés, porque as pessoas não estavam, por não estavam aguentando olhar para o rosto de Moisés, porque ofuscava a sua vista. E nós também teremos esse rosto muito em breve, resplandecendo de santa consagração pelo poder de Deus, ou seja, aqui quando diz que Jesus crescia em sabedoria, essa sabedoria não é a sabedoria humana, é a sabedoria vinculada com Deus, vinculada com a palavra de Deus. É uma sabedoria que está vinculada aos princípios de Deus, ou seja, é uma perfeição completa na palavra de Deus. Aqui o apóstolo mostra Jesus como a perfeição, e essa perfeição nos é oferecida. Claro que no nível da esfera humana, entendamos perfeição no nosso nível da esfera humana, ou seja, Jesus está trabalhando cada dia, vem trabalhando no santuário celestial para nos conferir a perfeição de caráter. Não é a perfeição do nosso corpo físico, porque nós somos pó, nós somos cinza. Claro que nós entendemos que quando Jesus voltar, é que ele vai nos revertir esse corpo corruptível num corpo incorruptível. Mas isso não mostra que eu não possa ter um caráter perfeito pelo poder de Deus. Ou seja, o que é um caráter perfeito em nossa esfera? É vencer o pecado, é o rompimento com o pecado. E aqui nós vamos ver que esse versículo destaca a perfeição de Deus, ou seja, que ele continuava crescendo cada dia em perfeição. E não é mesmo que nos está sendo oferecido que nós cada dia, no processo de santificação, nós vamos cada dia crescendo até atingir a santificação em Cristo Jesus, porque esse é o papel do Espírito Santo, gerar em nós a natureza santa de Jesus Cristo, ou seja, termos um caráter igual ao caráter de Cristo, sem nenhuma nódoa. E quando Deus olhar para nós, vai dizer: verdadeiramente esse recebeu a minha graça transformadora, verdadeiramente esse aceitou o sangue do meu filho e está transformado. Queridos, esse é a história da redenção, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação é um nome que envolve muita complexidade, sobretudo a transformação da nossa mente, do nosso caráter, a imagem e a semelhança de Jesus. E nós vamos compreender aqui, Jesus foi o ser humano perfeito e seu crescimento compreendeu todas as dimensões básicas da existência humana. De que maneira? Jesus crescia em sabedoria, ou seja, no aspecto mental, intelectual, em estatura, ou seja, fisicamente se desenvolvendo, e além do mais, ele crescia também com os homens, no aspecto social. Nós estamos aqui, nós somos seres sociais e nós temos o quê? De sabedoria diante de Deus
espiritualmente falando, e diante dos homens, ou seja, socialmente falando, quando nós temos que conviver com as pessoas e trabalhar pela salvação dessas pessoas. Mas trabalhar pela salvação das pessoas não implica passar a mão na cabeça e dizer que tudo está certo. Não, é mostrar o que está o quê? Que Deus precisa realmente fazer uma obra de transformação nessas pessoas. Ou seja, Ellen White comenta aqui, sua mente, a de Cristo, era ativa e perspicaz, com uma capacidade de reflexão e sabedoria além da sua idade. Nós vemos, às vezes, com 12 anos de idade, ali discutindo com os doutores da lei e até o que? Passando deles no conhecimento e na sabedoria de Deus, para ratificar os princípios da palavra de Deus. Nós vimos Jesus aos 12 anos, um menino ainda, não é? Ali mostrando realmente grande conhecimento, grande sabedoria de Deus. Ou seja, o caráter dele também era belo e harmonioso. As habilidades da mente e do corpo se desenvolviam gradualmente conforme as leis da infância. Jesus foi crescendo gradativamente. Quando ele veio, não já nasceu adulto como Adão foi criado já adulto. Não, Jesus veio para o ventre de Maria. Pelo poder do Espírito Santo foi gerado ali e se tornou um de nós. Essa é a grande notícia, se tornou um de nós. E aí nós vamos ver, realmente aqui tem uma questão, como o ministério tríplice de Jesus, ou seja, ensinar, pregar e curar, pode ser realizado por nós hoje. Claro, queridos, nós quando estamos em Cristo, pela graça de Deus, nós podemos o quê? Dar estudos bíblicos, orar para que as pessoas sejam curadas, nós podemos pregar, fazer visitas, nós podemos ensinar que a mensagem de saúde, hoje tão pisada em nossas fileiras, a mensagem de saúde, Ellen White diz, ainda não teve o devido alcance que ela precisa ter e deve começar pelos nossos pastores, ela diz muitas vezes. Mas eu fico louvo a Deus porque já vejo muitos pastores que realmente estão de acordo com as leis de saúde, mas também vejo outros, muitos, que estão pisando as leis de saúde. Sabe o que Ellen White manda dizer para esses líderes que pisam a lei de saúde? Que eles não podem ser líder na igreja de Deus. Está escrito. Está escrito. Quando você diz isso, você se torna o quê? Perturbador de Israel. Porque ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas querem ficar ali no mais ou menos, brincando, não é de cristianismo. Ela diz que Deus vai tomar providências e vai vomitar todos. E ele vai ter um ministério santo e puro. É o que está escrito em Ellen White. Então, nós podemos sim ensinar as pessoas da grande riqueza da nossa mensagem de saúde. Ou seja, aqui eu fiquei assim, impressionada, não é? Quando aqui o comentarista diz assim, como seres caídos, nunca seremos iguais à representação de Jesus descrita acima. Será mesmo? Iguais em que aspecto? Queridos, nós temos que pensar que o trabalho do Espírito Santo, o trabalho do trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, é restaurar em nós a imagem de Jesus Cristo. É para dizer, sim, eu estou enviando poder para vocês serem mais que vencedores e a minha vitória ser a vitória de vocês. Que vocês possam também vencer o pecado. E vencer o pecado não significa dizer ter essa nossa carne aqui 100% já o que? Revestida da incorruptibilidade. Não é isso. Vencer o pecado é o que? É dizer, Senhor Jesus, realmente vem morar em mim, é permitir que o Espírito Santo gere em nós dia a dia a natureza santa de Jesus Cristo. E isso vai acontecer para afrontar as trevas, para afrontar Satanás e seus anjos,
Por quê? Porque quando Jesus sair do lugar celestial, Jesus do lugar santíssimo do santuário celestial, que ele está quase para sair, quem vai perdoar o pecado do pecador impenitente? Não haverá mais o quê? Mediador, nem intercessor e nem advogado no lugar santíssimo do santuário celestial. E o povo de Deus deverá viver à vista de um Deus santo, sem intercessor, sem mediador e sem advogados. Mas eles estarão tão purificados em seu caráter, porque a promessa de Deus foi cumprida. Eu vou imprimir em vossos corações, ou seja, em vossas mentes, a minha lei, a minha palavra, e vocês romperão com o pecado, e vocês irão resplandecer de santa consagração. Satanás vai olhar e vai dizer: o poder de Deus é maravilhoso. Ele vai reconhecer que ele estava errado quando ele diz lá no céu: esta lei é impossível guardar. Sim, é impossível guardar sem Jesus, sem o poder de Jesus e sem o poder do Espírito Santo. Mas com Jesus Cristo, com a graça transformadora de Jesus, que cada dia está nos capacitando a crescer e ser transformados, cada dia o nosso caráter, é possível sim, porque pecado é transgressão da lei. Pecado não é natureza, pecado não é a minha carne, não é eu estar. Eu posso ter essa carne, mas não implica que essa carne me conduza a transgredir a lei de Deus em nenhum momento. A transgressão da lei de Deus, ou seja, Ellen White diz, o único conceito de pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. Mas hoje temos líderes, os doutores, né, que estão criando tantos outros conceitos para pecado. Queridos, ao fim, tudo é o quê? Transgressão das normas de Deus, da lei de Deus, dos regulamentos de Deus, dos requisitos de Deus. É isso. Nós temos que compreender que pecado é escolha, é ação e não estado. E aqui nós vamos ver justamente isso: restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Esse é o objetivo do plano da redenção. Na parte de segunda-feira nós vemos o quê? Nós vamos ver aqui perfeitamente o corpo como templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, é a morada do Espírito Santo. Deus vai permitir, Deus vai enviar o Espírito Santo para morar em nós. Quando Jesus subiu no ano 31, o Espírito Santo já ficou lá no Pentecoste, já veio aquela grande chuva temporã. E ali o Espírito Santo está desde então ali para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Só que muitos fazem o quê? Muitos estão o quê? Acabando com o templo do Espírito Santo e querem receber o Espírito Santo para morar. Infelizmente, a notícia é que não, a ruim notícia é que não pode acontecer. Ou seja, o corpo como templo nos permite ter um relacionamento, não é, com Deus, que deve ser de maneira completa, de maneira total. Ou seja, se nós comemos algo que destrói o nosso corpo, nós estamos de alguma forma o quê? Rompendo o relacionamento com Deus. E aqui nós vamos entender justamente isso, não é? Que a teoria dualista de um corpo mortal, ou seja, com uma alma imortal, tem gerado que teorias sobre o corpo humano e muitas teorias erradas. Para os antigos filósofos gregos, o corpo era a prisão da alma. Que loucura! E muitos hoje têm essa mesma concepção, não é isso? Eles trabalham com com o panteísmo, e nós sabemos que o panteísmo foi a grande bandeira do doutor, não é, Keller. Dr. Keller, que levantou a bandeira lá no ano 1900, quando Ellen White ainda estava viva, e ele então quis publicar o seu livro Templo Vivo nas editoras da igreja para promover o panteísmo, para promover a mentira, para promover o engano. E Deus mandou o anjo descer do céu para atear fogo lá na casa publicadora americana. Quanto mais se jogava água, mais aquele fogo subia. E
O jornal The New York Times publicou que ali era um fogo não humano, porque a água não apagava. Sim, irmãos, era o poder de Deus, eram os anjos de Deus que vieram para atear fogo naquela casa publicadora, para não produzir esse livro, O Templo Vivo, que diz que fazia o quê? Trazia o panteísmo, ou seja, tudo é Deus, Deus está em tudo, nas mesas, aqui é Deus, aqui tem Deus. E nos nossos dias, a apostasia, a ômega, essa lá foi chamada apostasia alfa, ou seja, o princípio, e causou grandes danos, não é? No seio das fileiras de Deus. E Ellen White estava viva e ela rebateu fortemente. Ali também ela foi uma perturbadora de Israel. Ela foi sim perturbadora de Israel. Inclusive, ao escrever suas 100.000 páginas, tem muita coisa que muitos não querem ouvir, porque mostra que também ela sempre foi uma profetisa de Deus e levantou a bandeira pelo certo. E às vezes foi chamada de quê? Perturbadora de Israel. Eu também sou chamada de perturbadora de Israel, porque fala a verdade, porque prega a verdade, porque mostra a verdade como é na palavra de Deus. Mas, como é que está escrito? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Nós não estamos aqui para agradar a homem nenhum, mas para fazer a vontade de Deus e agradar a Deus e pregar a verdade, não é? Em sua essência. E aí nós vemos, queridos, como isso acontece. Muitas vezes as pessoas têm suas teorias e filosofias e muitos estão imersos no panteísmo, mesmo, o que diz aqui? Rodeados de teorias conflitantes sobre o assunto, devemos nos manter firmes no que a Bíblia ensina sobre o quê? A natureza da humanidade. A natureza da humanidade. Precisamos compreender, inclusive, compreender que a natureza humana que o Senhor Jesus nos facultou rompe confrontalmente com a teoria do pecado original erigido por Satanás. Compreender a natureza humana é saber que ela tem escolha para vencer, para realmente chamar Satanás de mentiroso, para realmente defender, não é, o caráter do nosso Deus em nossas vidas. E aqui nós vamos ver, ou seja, o que está escrito: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, vamos glorificar a Deus. Ou seja, nós precisamos de um caráter, não apenas de um caráter, mas também de um aspecto físico. O nosso caráter é que vai para o céu. Somente o nosso caráter é que vai ser realmente o quê? Motivo de análise pelo céu. Mas o nosso corpo físico precisa o quê? Estar condizente com a construção do nosso caráter. Ellen White diz que não existe perfeição de caráter se as pessoas pisam as leis de saúde. E ela diz mais. Quando eu li isso, eu fiquei tão assim preocupada. Ela diz: eu vi que muitos líderes da igreja, mesmo anciãos, que foram velados dentro da igreja de Deus, caixão foi colocado ali para ser velados, só irão ressuscitar depois do milênio. Por quê? Porque ficaram doentes pela negligência das leis de saúde. Nem poderiam ser líderes, ela disse, jamais poderiam ser líderes, jamais poderiam ser indicados, mas pelo desconhecimento, como está, não é? Aqui escrito: meu povo perece por falta de conhecimento, se elege essas pessoas que transgridem as leis de saúde. Ela diz, eles estão inaptos para fazer parte do corpo de Deus, para pregar, para estar à frente da igreja, para ser pregadores, para demonstrar. Eles estão inaptos, eles não podem. E ainda muitos que morreram e foram colocados ali, coitados, ela diz, jamais verão a Deus, somente depois do milênio. Coisa séria, irmãos.
Nós precisamos sim do estudo apurado e aprofundado das Santas Escrituras. Está lá, vamos ler, vamos estudar o Espírito de Profecia, os livros da Reforma de Saúde, não é? Nós temos tanto material, e aí ela vai falar justamente isso. A restauração é um processo de toda a vida. Não só será completada na segunda, que só será completada na segunda vida de Cristo. Não. Nosso caráter tem que estar perfeitamente completo antes da segunda vinda de Jesus. Ou seja, eu precisarei de pensamentos santos, eu precisarei estar com a minha mente inteiramente voltada para as coisas do alto, pregar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, falar das coisas do alto. O meu caráter, ele não tem condições de estar alimentado por coisas mundanas e atingir a perfeição de Jesus Cristo. Perfeição de caráter significa dizer que a vitória de Cristo é a minha vitória, porque Jesus disse ao vencedor lá em Apocalipse, ao vencedor, vencedor o quê? Venceu o quê? As tendências pecaminosas, venceu o pecado, está com a lei de Deus guardada aqui, internalizada, não é para fazer a vontade de Deus. Nós vamos ver o que Ellen White aqui comenta nos dias de domingo e segunda, não é isso? Nós vamos ver aqui algo interessante quando ela apresenta, muito interessante. Ela vai mostrar isso aqui quando ela diz o quê? Se estivermos lutando na força do poderoso, estaremos do lado que finalmente ganhará. Amém. Nós já estamos do lado de Jesus, Jesus já ganhou, já é o nosso vitorioso. No fim venceremos. O maior trabalho, as cenas mais perigosas estão diante de nós. Devemos enfrentar o conflito mortal. Estamos preparados para ele? Deus ainda fala aos filhos dos homens. Fala de muitas e diferentes maneiras. Será que ele ouvirá? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus e eles ouvirão a voz de Deus? Colocaremos confiantemente nossa mão na mão de Deus? Ou seja, mas não há aquilo que nós vamos permitir a religião barata em abundância, como tem. Mas não há aquilo que se possa chamar de cristianismo barato. É isso. O eu pode aparecer em grande parte isso ali, na falsa religião, mas não pode aparecer na experiência cristã. Você até pode ter o quê? Pose de bom cristão, pose de grande cristão, de grande conhecedor, de grande detentor do conhecimento de Deus. No entanto, é um vazio, é um pobre coitado que está muito distante de Deus. E nós vamos aqui, sem mim, disse Jesus, nada vocês podem fazer. Muitos querem fazer as coisas sem Deus, sem estar num relacionamento íntimo com Deus, sem estar no estudo das Santas Escrituras e querem estar com Deus. Queridos, em nome de Jesus, é preciso que a gente realmente tenha muito cuidado, né? E busque a Deus todos os dias. Ou seja, para os que creem na verdade, é claramente necessário fazer constante progresso, crescendo até a plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo vai fazer, crescendo cada dia, nos fazendo crescer na estatura de homens e mulheres, não é? Filhos de Deus, na estatura de Jesus Cristo. Para o quê? Para que tenhais, cada um deve ter uma experiência viva nas coisas de Deus. As pessoas querem ter experiência viva com Deus, distante das Santas Escrituras, distante do Espírito de Profecia, lendo engano. Muitos serão enredados, né, por Satanás. Eles não estão acompanhando a luz, não estão acompanhando a luz. Na parte de domingo, Ellen White diz, o maravilhoso exemplo da vida de Cristo, a incomparável benignidade
com que ele compartilhou dos sentimentos da alma, né, da alma opressa, chorando com os que choravam. Jesus regozijava com os que estavam realmente, que se regozijavam em seu amor. Ou seja, Jesus foi pleno em seu amor, em sua misericórdia, em sua bondade. E eles darão compaixão, não de má vontade, mas generosamente tentarão suavizar o caminho para os pés cansados, sendo gentil e atenciosos, assim como gostariam que o caminho fosse. Pregar o evangelho não significa omitir a verdade, mas falar a verdade em sua inteireza, em sua essência. É isso que vai tirar o povo das trevas para a maravilhosa luz de Deus, quando começarem a pregar as 3 mensagens angélicas. E essas são as mensagens que nós recebemos para ser o nosso foco no tempo do fim. Assim como Noé recebeu a mesma mensagem, o dilúvio virá, e ele passou 120 anos pregando a mesma mensagem. E quando eu prego as 3 mensagens angélicas, que vai falar justamente da glória a Deus, chegou a hora do seu juízo, se alguém vai adorar a besta, a questão da Babilônia que caiu. Irmãos, essa é a mensagem, queridos, que vai tirar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus, que é o alto clamor do terceiro anjo. Mas as pessoas querem fazer uma pregação muito chamada de cristocêntrica. E quem disse que pregar as 3 mensagens angélicas não é a mensagem cristocêntrica? Talvez seja a mensagem mais cristocêntrica das Santas Escrituras. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você prega a verdade, você está pregando Jesus Cristo. É isso, queridos. É uma mensagem cristocêntrica. E nós vamos ver aqui: se nos tornamos discípulos de Cristo, estaremos sempre aprendendo dele, aprendendo dia a dia a maneira de vencer algum desagradável traço de caráter, ou seja, imitando cada dia seu exemplo e chegando realmente o que? A estar na estatura de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. O maior louvor que as pessoas podem apresentar a Deus é se tornarem instrumentos consagrados por cujo intermédio ele possa agir. Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós precisamos estar em íntimo relacionamento com Deus. Não lhe recusemos aquilo que, embora não possa ser dado com mérito, não pode ser negado sem prejuízo. Queridos, tudo é feito pelos méritos de Cristo. Tudo é feito por Cristo em nós, mas o fato de ser pelos méritos de Cristo não me isenta de ser obediente, não me isenta de fazer a vontade de Deus, não me isenta de esforçai-vos por andar pelo caminho estreito. Como é que é? Esforçai-vos para o quê? Para entrar pelo caminho estreito, para andar no caminho estreito, para entrar pela porta estreita do céu. É um esforço também. Nós estamos o quê? É o divino aliado ao humano. E Deus vai transformando-nos cada dia pelo seu poder. Mas precisa também ter o quê? Ter a nossa vontade ser dominada pelo Espírito Santo. A nossa vontade ser jogada por terra. O nosso egoísmo, a nossa maneira errada de ser, pensar e agir. É a submissão do nosso eu a Deus. É subjugar o nosso eu a Deus, tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui, na parte de terça-feira, vamos estar para terça e quarta, a mente de Cristo. Queridos, nós não podemos adentrar para conhecer a mente de Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus, Cristo é onisciente. Mas nós podemos ter, a partir do vislumbre que nós temos de Jesus, do que ele fez aqui na terra, é possível que nós também tenhamos a mente de Cristo, ou seja, a mente que obedece, a mente do caráter de Deus, a mente da vontade de Deus, a mente que entende
fazer tudo de acordo com os princípios do céu, da palavra de Deus. Ou seja, nós sabemos como Jesus pensava e agia, porque Jesus mostrava que o pensamento dele, o que se concretizava em suas ações. Nós sabemos, nós não podemos adentrar a mente de Cristo, jamais conhecer, porque ele é onisciente. No entanto, como Jesus trabalhava com as pessoas, mostrava o quê? O que ele pensava, como é que era a mente de Cristo. Jesus só se preocupou em salvar as pessoas, mas ele repreendeu, ele admoestou, ele advertiu em amor. E isso deve ser o que também? A pregação do cristão. Sempre Cristo falou em amor. Jesus sempre quis o que? Salvar a humanidade, ou seja, Jesus fazia sempre a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus significa o quê? Que ele tinha todos os aspectos de sua vida, estavam o quê? Fundamentados na palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus. O que significa ter a mente de Cristo? Obter a vitória sobre toda a tentação. Vencer a tentação, e eu digo vencer o pecado. Em Cristo Jesus, pelo poder de Cristo, pela força de Cristo, Satanás vai ver o povo de Deus no tempo do fim, caminhando no caminho estreito, já vencendo o pecado. Que já venceram o pecado, ou seja, a sua influência, as suas artimanhas. Ele não vai conseguir conduzir aquele povo a pecar. Pecar o quê? Transgredir a lei de Deus. Ele vai querer fazer tudo para aquele povo transgredir a lei de Deus, e eles já estarão tão firmados na rocha que é Jesus Cristo, que eles não vão transgredir a lei de Deus. Eles estarão o quê? Santos pelo poder de Deus, transformados pela graça de Deus. Queridos, a graça transformadora, se a graça não transforma, para que adiantou Jesus morrer na cruz do Calvário? De que adiantou tão grande sacrifício se a graça não transforma? De que adiantou derramar o sangue? De que adiantou o plano da redenção se a graça de Deus ela não transforma? Ela transforma sim, e faz você cada dia crescer na graça e no conhecimento eterno de Jesus Cristo, e reverberar, como Paulo reverberou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora eu vivo pelo poder de Deus, pela graça de Deus, viva no poder do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. É o poder de Deus, queridos, que vai o quê? Nos santificar a cada dia. E o Espírito Santo está trabalhando para gerar em nós a natureza santa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus veio instaurar o reino de Deus. Jesus passou o tempo todo restaurando o reino de Deus. Dá de César o que é de César, meu irmão, e dar a Deus o que é de Deus. O que é que eu tenho a ver com política? O que é que eu tenho a ver com Roma, com Césares? Jesus falava só do reino de Deus. É o mesmo que deve ser feito em nossas vidas, em nossa mente. Conquanto saibamos que devamos orar pelos nossos governantes, pelos nossos líderes seculares, nós temos que ter os olhos fixos em Jesus. Todas as coisas acontecem com a permissão de Deus, com a anuência de Deus. Se Deus permite governo A ou governo B, é tudo responsabilidade dele. Nosso papel é orar e dizer: Senhor, o Senhor que conduz a história desse planeta, seja feita a tua vontade. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o fim desde o princípio. E Jesus veio e queria salvar judeus e gentios. Hoje Jesus quer salvar quem? A todos, independentemente de suas filosofias, de suas crenças, de seus partidarismos. Jesus quer salvar a todo. A nota tônica de Jesus é o reino dos céus, é o reino de Deus. E às vezes estamos focando no reino terreno, estamos esquecendo de buscar o reino dos céus. Portanto, queridos, nós sempre teremos natureza pecaminosa até que Jesus volte. Natureza o quê? Humana, não é? Natureza, nossa carne é fraca, mas a nossa mente, ela tem o quê? Nós vamos receber o poder para ter a mente de Cristo, não em
intuito de sermos oniscientes, mas no intuito de sermos o quê? Verdadeiramente santos em Jesus Cristo. O Espírito Santo vai gerar em nós a natureza santa de Jesus Cristo. E por consequentemente, o abandono do pecado. Ser mais que vitoriosos em Jesus Cristo. O Senhor havia prometido que, sob a nova aliança, Ele colocaria a sua lei na mente de seu povo e escreveria no seu coração o quê? Suas palavras. Isso está acontecendo de fato, isso não é mito, isso não é brincadeira, isso não é a promessa, entendeu? De um Deus tirano, de um Deus com D minúsculo. Essa é a promessa de Deus e Ele vai cada dia nos transformando pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade e pelo seu amor, transformando na natureza santa de Jesus Cristo. Cristo ampliou e aprofundou o significado dos mandamentos ao nível do pensamento. Se você olhar para uma mulher com intenção ruim, você já adulterou. Ou seja, Jesus foi sempre aprofundando, elevando o nível de santificação para o seu povo, para que o seu povo realmente possa estar, não é? Seguindo o que? Recebendo poder para vencer todas as coisas. E nós vamos ver aqui na parte de quarta-feira a orientação do Espírito. Essa lição de quarta-feira eu achei ela muito assim, muito boa, muito profunda, mas, queridos, nós temos que realmente aprofundar esses temas. A orientação do Espírito, nós estamos em meio da apostasia ômega. Qual é o grande fundamento da apostasia ômega? A apostasia ômega acontece aonde? Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai acontecer dentro da Igreja de Deus, assim como a apostasia alfa, não é? Lá do Dr. Keller, aconteceu dentro da Igreja de Deus. E trouxe muitos prejuízos, muitos problemas. Essa apostasia ômega também, ela já está dando o quê? Até que ela vem sendo desenvolvida nas fileiras de Deus. O que é a apostasia ômega? O grande baluarte dela é o quê? É a negação do Espírito Santo como Deus. É reconhecer que o Espírito Santo é Deus. Portanto, ela já tem feito o quê? Muitos têm saído da igreja e criam seus grupinhos isolados, não é isso? Que fazem o quê? Que batizam as pessoas só em nome do Pai e em nome do Filho e tiram o Espírito Santo, porque dizem que o Espírito Santo não existe, que o Espírito Santo é um Espírito emanado do coração de Cristo e, portanto, não é uma pessoa, e, portanto, não existe um Deus triuno, e, portanto, não existe um Deus, o quê? Que seja o trio celestial. Ellen White quantas vezes disse, né, que é o trio divino, existe no céu, né, Pai, Filho e Espírito Santo. São uma só pessoa, não é isso? São uma só pessoa em quê? Em propósito, em caráter, em vontade, em sabedoria, em poder, não é isso? Porque os três são onisciente, onipotente e onipresente. Mas são pessoas o quê? Distintas e cada um tem o seu papel no processo de salvação. Essa é a grande apostasia ômega, só que ela vem ainda com mais complexidade. Com muita complexidade, ela entra em nossas fileiras. E eu vou falar disso aqui ainda nesta lição. Ou seja, muitas vezes eu tenho visto aqui, o Espírito é o agente que derrama o amor em nosso coração, nos conduz à experiência de salvação e nos guia em toda a verdade. Derramar o amor no coração, nos conduzir a uma experiência de salvação e nos conduzir à verdade, não nos faz o que? Obscurecer a nossa visão para ver o erro e ficar o que? Calados. O erro tem que ser chamado pelo erro. Diz, né? Chamem o pecado pelo seu nome. Não é chamar o pecador, é chamar o pecado. Isso é pecado, isso é erro, isso não condiz com a palavra de Deus. E muitos anos eu tenho visto entrar em nossas fileiras todo tipo de apostasia. Muitos coaches da vida. Eu vi aqui
trazendo coach lá de São Paulo para vir aqui ensinar para o povo de Deus o que um coach tem para ensinar para o povo de Deus. Se nós sabemos que as filosofias de coach, grande maioria delas é assentadas na hipnose. Essa daqui é uma estudiosa. Graças a Deus que Deus me capacitou para estudar todo tipo de coisa, eu estudo. Quando eu ouço falar, eu já vou estudar. E quando você vai estudar os fundamentos do coaching, você vai ver que ele se assenta na hipnose, ou seja, na alteração da consciência. Sua mente é alterada. Não existe coach cristão. E trazem os coaches para vir para dentro da igreja de Deus e ensinar o quê? Quando eu digo que eu posso, que está aqui dentro de mim a minha força. Não, eu não tenho força nenhuma dentro de mim. A minha força é Cristo Jesus. É olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E eu vi um determinado coach dizendo, você nem precisa estar orando toda hora. Mas o que foi que Jesus disse? Orai sem cessar. Foi Jesus quem disse, não é um coach que vem dizer que Jesus é onisciente e eu não preciso orar. E isso é artimanha de Satanás, isso é engano de Satanás. As pessoas acreditam, meu Deus tem compaixão do teu povo perece por falta de conhecimento, e é o conhecimento da palavra de Deus, não é o conhecimento secular, não é o conhecimento acadêmico, é o conhecimento da palavra de Deus. Então, eu vejo muitas pessoas, não é, alinhadas com o coach, com a yoga, não é isso? Com a formação espiritual dos jesuítas. Tudo isso vai trazer uma devassa tão grande em nosso meio, que vai trazer o que? A sacudidura. Deixam de decretar que o Espírito Santo é Deus, saem da igreja e vão fundar novos grupos aí, não é? Fundamentados em questões de doutrinas que eles criam. E às vezes eles rompem com o Espírito Santo. Aqueles que rompem com o Espírito Santo estão rompendo com o quê? O pecado, não é, queridos? Contra o Espírito Santo. E contra esse pecado não há o quê? Perdão. Não há perdão. É isso. Eles estão deixando a sã doutrina da palavra de Deus, a beleza da palavra de Deus, a beleza da santidade de Deus, para ir atrás dessas bobagens que parecem bonitas. Meu Deus, mas o fim é morte. Ainda bem que Deus fala aos seus eleitos sinceros. E eu sou uma eleita sincera de Deus, porque eu tenho passado mais de 20 anos da minha vida estudando Bíblia, espírito de profecia em sua profundidade, para na hora certa levantar e dizer isso é mentira. E quando eu levanto para dizer que isso é engano de Satanás, eu sou chamada de perturbadora de Israel. Mas não tem problema. Muito em breve, Deus vai mostrar quem é quem para o reino dos céus. Queridos, o Espírito Santo, não é? Ou seja, a gente vai ver aqui justamente, não é, querido? O caso, não é? De Simão. Como eu tenho visto Simão na igreja de Deus, eles querem ter o Espírito Santo sem ter. Será que eles vão dizer, Senhor, porventura, nós não curamos em teu nome, nós não expelimos demônios em teu nome? Será que vão ouvir a sentença de Deus? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não vos conheço. Claro que Deus não conhece e nem reconhece, porque estão indo contra a palavra de Deus, estão estudando coisas para a sua própria perdição e ainda querem conduzir o povo de Deus para a perdição, que é justamente a formação espiritual, que faz parte também do esteio da apostasia ômega. Você não sabe o que é apostasia ômega? Pois vamos estudar para você conhecer. Tem o que é apostasia ômega e ela está em franca expansão nas fileiras de Deus. Queridos, Simão queria comprar o Espírito Santo. Tinha forma de aparência, de cristão, mas negava, entretanto, o quê? A sua eficácia, a sua eficiência, ou seja, a sua realidade. A sua concretude, que eles não existe, ninguém consegue enganar as pessoas. E na hora que você vê o Espírito Santo para você, esse aí é anátema, ou seja, abominação. É isso, queridos.
As pessoas querem deixar de crer, não é, no benefício da palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, e vão como Simão, querer ter o Espírito Santo que não tem, até para usufruir benefício próprio. Simão queria o quê? Pegar aquele poder para vender, para ganhar dinheiro. E hoje vejo muitos da mesma forma. Faz um curso de coach e anda aí Brasil afora falando bobagens, no intuito de quê? De enganar o povo, ainda sai o quê? Ainda sai às vezes com um tutu no bolso, ou seja, um dinheiro no bolso. Queridos, que coisa séria. Eu fico muito triste. Eu digo, Miguel, Senhor Jesus, tenha misericórdia do teu povo, tenha compaixão do teu povo, Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui, para já encerrar, depois eu vejo lá Ellen White, pronto para o seu aparecimento. Será que nós estamos verdadeiramente prontos para receber Jesus? Quando é que temos que estar pronto? Hoje. Só nos resta o hoje, o agora. Nós vimos aqui esta semana, né? Um pastor lá de Hortolândia, que o ladrão entrou em sua casa, ele foi reagir, o ladrão atirou na cabeça dele, morreu. Eu sempre digo, não durmam sem passar a sua vida a limpo. Quando você está deitado em sua cama, faça um levantamento de todo dia que você passou, peça perdão a Deus, se arrependa, diga ao Senhor Jesus, me perdoa, eu sou pecador, eu sou pecadora. Muitos estão com a mente hipnotizadas, não é? Como eu falei na parte de quarta-feira. Por quê? Eles estão assistindo Netflix, Hollywood, eles querem ter querido, só a televisão, a intermitência de cores já hipnotiza uma pessoa. Será? A música hipnotiza as pessoas. Muita batucada, muita batida altera o seu ritmo cardíaco, o seu ritmo circadiano e ainda altera o seu ritmo cerebral. Pessoas que dão infarto com batucada de música, pessoas que caem no chão com batucada de músicas, dá arritmia, provoca arritmia, e aí estão hipnotizados e querem receber o Espírito Santo, jamais receberão. Vamos ver como Ellen White aqui comenta, para que a gente possa realmente entender. Ela vai dizer aqui: muitos estão conscientes de sua grande deficiência e leem, e oram, e resolvem, ainda assim não fazem progresso. Lê um capítulozinho da Bíblia, estuda a liçãozinha pelas orelhas da lição. Eu tenho até vergonha às vezes de assistir alguns estudiosos que passam lição nas igrejas. Eu digo, meu Deus, eu fico até com vergonha, sabe, de ver tanto conhecimento que tem aqui e ver a superficialidade da superficialidade. Superficial. Aquilo não acrescenta um aprofundamento bíblico a ninguém. E as pessoas estão o quê? Neófitos guiando neófitos. Infelizmente, é assim. Porque os perturbadores de Israel são jogados para embaixo do tapete. Que pena. Mas Deus está com tudo para resolver muito em breve. Ele vai honrar, porque está escrito: aqueles que me honram, eu os honrarei. Amém, aleluia. Deus vai honrar os seus sinceros, verdadeiros filhos. Deus vai honrar de maneira linda e plena. Glória a Deus. E aqui nós vamos ver: parecem incapazes de resistir à tentação. A razão é que não se aprofundam suficientemente. Quem está dizendo isso é Ellen White, não sou eu. A razão é que não se aprofundam suficientemente, não buscam a inteira conversão da alma, para que as correntes, daí brotem, sejam puras e a conduta certifique de que Jesus reina no seu interior. Todos os defeitos do caráter têm sua origem no coração. Orgulho, vaidade, temperamento forte, cobiça procedem do coração carnal, não regenerado pela graça de Cristo. Se o coração for refinado, abrandado, enobrecido, as palavras e ações certificam disso. Amém. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Quando a pessoa for inteiramente entregue a Deus, haverá firme confiança em suas promessas
e sincera oração e esforço decidido para reger as palavras e as ações. Amém. Glória a Deus. Temos algo a fazer para resistir à tentação. Aqueles que não querem cair nos ardis de Satanás devem guardar com cuidado as entradas da alma. Guardar com cuidado o que ouve. Eu vejo às vezes solos de guitarra. Como um solo de guitarra faz mal à mente. Meu Deus, hipnotiza a mente. Eu vejo assim às vezes música, eu vejo às vezes cinema, eu vejo Netflix, eu vejo televisão, tudo isso hipnotiza a mente das pessoas e cauteriza a mente das pessoas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu quero ocupar meu pensamento ouvindo músicas mundanas, assistindo programas mundanos, filmes. Não existe isso, irmãos. E aqui ela continua, quando vier o Espírito da verdade, disse Jesus, ele vos guiará a toda a verdade. Quem é que vai nos guiar a toda a verdade? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E muitos estão rompendo com o Espírito Santo, porque não estão acreditando no Espírito Santo. Estão rompendo. O Consolador é chamado o Espírito da verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita o coração, não é? Como o Espírito da verdade e torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. Não existe. As pessoas querem se dizer que estão recebendo o Espírito Santo e estão recebendo o Espírito de Satanás. Queridos, quando nós estudamos Ellen White, nós vemos que Satanás vai derramar um poder na igreja de Deus. Vai derramar uma contrafação no povo de Deus, que eles vão pensar que estão recebendo o Espírito Santo, e eles cantam, eles dançam, eles pulam, eles gostam do barulho de Satanás. Ellen White diz, eles não perceberam que Jesus já os deixou, porque Jesus não vai fazer algo para a pessoa que já está com a mente cauterizada e às vezes dominada por Satanás. Satanás vai reger a igreja de Deus por um certo tempo, mas ali dentro tem os fiéis atalaias de Deus. Esses estão de olho, estão suspirando e gemendo pelas abominações que se cometem no meio do povo de Deus. Estudemos, irmãos, Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 9, a nossa realidade dos nossos dias também. E quando você vai estar Ellen White, ela comentando isso aí, você chora, meu Deus, tem compaixão do teu povo. É por isso que é um punhadinho, né, de Sião, ainda que o povo seja muito, diz o que? Só o remanescente é que será salvo. Que Deus realmente possa nos capacitar para estarmos sempre na verdade. E aí ela continua dizendo aqui, o Espírito é a maior dádiva que Cristo podia solicitar de seu Pai. E nós também, a nossa maior dádiva é receber o Espírito Santo. Seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria tido nenhum proveito. O poder do mal estivera se fortalecendo por séculos e a submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era alarmante. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade. Aqui é Ellen White falando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Queridos, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder de Deus. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é glorificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina.
Nós estamos sendo preparados para quê? Para receber. O Espírito Santo está gerando em nós a natureza divina. É isso. Na quinta-feira, concluindo, tudo no mundo está em agitação. Os sinais dos tempos são alarmantes. Os acontecimentos estão em nossas vistas. Preparemos-nos, não no futuro, mas hoje, se nós estamos ouvindo a voz de Deus, não vamos endurecer o nosso coração. Ou seja, há calamidades na terra, tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídio de todo tipo. O que aconteceu no sul do país agora? Queridos, isso vai piorar, porque isso aí não é ainda a obra de Deus. Ainda é Deus permitindo o quê? A obra de Satanás, o início das trombetas, quem sabe? Ou umas pré-trombetas, Deus pode permitir. Deus vai permitir que Satanás faça um pouco da arruaça aí. Mas quando Deus derramar as 7 últimas pragas, aí serão que juízo de Deus, sem misericórdia, derramados no cálice da sua ira de Deus. É isso, querido. Satanás temeu, ele deu no dilúvio. Satanás ficou com medo da ira de Deus. Ele disse, meu Deus, eu pensei que o amor de Deus não podia fazer isso. Pode. O amor de Deus também é o quê? Sua justiça. Queridos, vai piorar muito o nosso planeta. 2023, nós estamos vendo aí tantas questões que vão emergir, não é? Mas Satanás quer que você fique procrastinando para amanhã, deixa para amanhã. Mas Deus está enviando poder para cada um ter a sua decisão. A crise se aproxima de nós sutil e gradualmente. O sol brilha no firmamento, fazendo o seu percurso comum. E os céus ainda declaram a glória de Deus. As pessoas ainda comem, bebem, plantam, e constroem, casam-se e dão em casamento. Satanás vê que seu tempo é curto, tem posto em atuação todas as suas forças para que as pessoas sejam enganadas. Ele está fazendo tudo para que as pessoas sejam enganadas. E as pessoas estão sendo enganadas por bobagem. É como uma mãe que engana um filho, às vezes, com um bombom. Para mudar o pensamento, engana com um bombom. Muitos estão sendo enganados por Satanás com um bombom, com coisinhas tão bestas. É isso. Queridos, e Ellen White termina dizendo aqui, se você cultivar fielmente a vinha de sua vida, não é isso? Se Deus o fará colaborador dele, e você terá que fazer uma obra não somente para você, mas também para os outros, representando a igreja, melhor dizendo, como a vinha. Cristo não nos ensina a restringir nossa atenção e trabalho somente aos membros da igreja. A vinha do Senhor deve ser ampliada. Ele deseja que se estenda a todas as partes da terra. Muito embora tenha dito, eu os envio primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Um povo despreparado não pode pregar para uma humanidade despreparada. Aí é que está a diferença. Precisamos, primeiramente, ser enviar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, dentro da igreja. Tem pessoas com muitas filosofias satânicas e tiranas, com muitos gostos e preferências do mal. E nós temos que ser o quê? E orar para essas pessoas, amar essas pessoas, trabalhar por elas. E depois, conjuntar o grupo e sair para dar o alto clamor e pregar agora mesmo antes do alto clamor. Ou seja, ele deseja que se estenda a todas as partes da terra. Recebendo instrução e graça de Deus, devemos ensinar a outros como devem ser tratadas as preciosas plantas, os filhos de Deus. Com amor, com carinho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Essa lição é tão maravilhosa que cada dia que Ellen White escreve aqui, você quer ficar muito tempo falando, mas nós temos que realmente ainda restringir, né? Deus muito em breve vai nos dar cada dia mais língua, né? Língua sábia, língua poderosa, vida poderosa. Que Deus possa abençoar você para a sua decisão. A decisão é hoje. Esse pastor que eu me referi há pouco, para ele Jesus chegou hoje, né? Quando ele morreu.
Ele foi baleado, entrou em coma rapidamente e morreu. Ou seja, nós não sabemos quando Jesus virá para nós, porque a despeito dos eventos cronológicos e escatológicos, nós temos que estar com a vida pronta agora, hoje. Põe tua vida o quê? Em dia agora. Põe tua casa o quê? Agora. Pronta a tua casa. Queridos, que Deus possa realmente nos permitir. Vamos ouvir cada dia a voz de Deus. Vamos aceitar o apelo de Deus. As coisas estão tão perto de acontecer, a culminância dos séculos. Jesus está voltando e nós precisamos de Jesus cada dia para nos transformar. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Aleluia.